CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião da tarde de hoje. Vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas. Todos os dias da semana tem estudo, tem horário, em vários horários. Estudamos as obras de André Luiz, as obras de Dona Ivone e de Leon Denis. Então, quem quiser estudar conosco, é só procurar na livraria ou aqui com a gente um panfleto e também fica ali naquela mesinha com os horários de estudos e os dias de estudo. Então, vamos estudar, que é muito bom. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia, e nossas crianças, as mães das crianças, chegam de manhã, tomam café, vão para as salas estudar, almoçam e meio-dia retornam aos seus lares. Nós sempre precisamos de doações. Quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, ou então com 1 quilo de frango, macarrão parafuso, arroz, feijão. Então, tudo isso é usado no alimento das crianças. Nós mantemos também o bazar beneficente, que a obra é revestida. A renda é revestida para a obra social que nós mantemos. Quem puder nos ajudar com doações de roupas, bolsas, cintos, sapatos, em boas condições de uso, pode trazer, que será bem-vindo. Nosso palestrante de hoje é o Amaury Neto, nosso companheiro, que vai nos falar sobre o Evangelho, capítulo 10, item 19 a 21, bem-aventurados que são misericordiosos. E quem vai sustentar o passe é a nossa Mônica, companheira aqui da casa, a lição 84 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós pedimos que, por favor, desligue os celulares, e quem precisar de atendimento fraterno é só permanecer sentado após a reunião, que será atendido por alguém capacitado para isso. Vamos dar início à nossa reunião fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, preparando-nos para a prece. Levantemo-nos, levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus está em João 14, 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta, sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado,
logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário, a cruz constitui pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Vamos então pensar em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta tarde de quarta-feira, para estudar o Teu Evangelho, esse código divino de amor a todos nós, à humanidade inteira. Te pedimos ajuda para todos nós que aqui nos encontramos, para a compreensão, para que possamos sair daqui mais esclarecidos, que possamos, Senhor, também colocar em nossa vida, praticar esses ensinamentos que aqui estamos aprendendo. Que o Teu amor envolva todos nós, envolva o nosso palestrante, que o altivo e os mentores espirituais da nossa casa possam ajudá-lo, ajudando também a Mônica e ajudando a todos nós. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus. Em nome do altivo e dos mentores espirituais, dirigentes da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, vamos ler o primeiro parágrafo para o nosso companheiro Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, Bem-aventurados misericordiosos. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão à vossa dependência. E é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para ver se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. Vamos passar a palavra a Mauri Neto, que Jesus o abençoe. Tá bom. Uma boa tarde a todos. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E que as rosas do perdão e do amor, possam cair como uma chuva em vossos corações.
Meus irmãos, vivemos hoje um momento de mudança. O planeta vive um momento de mudança. Estamos caminhando para um planeta de regeneração. Mas somos ainda, nós que estamos aqui, como bandeirantes que somos, seres que estamos abrindo as portas para que aqueles que estão chegando do plano espiritual para a Terra possam desenvolver áreas que vão dar uma sustentação moral ao planeta. Nós temos duas asas, a asa da tecnologia e a asa da moral. Por enquanto, esse pássaro não conseguiu ainda levantar voo, em função de que uma dessas asas, que é a moral, ela ainda está muito debilitada. Mas nós estamos aqui para isso, para modificar. E coube a doutrina espírita a possibilidade, e a responsabilidade de impulsionar a Terra para o seu objetivo, que é um planeta de regeneração. Enquanto planeta de prova e expiação, ele é um planeta em que o mal sobrepõe-se ainda para o bem. E por causa disso, a gente vê todos os dias, essas coisas horrorosas que a gente assiste. Agora que nós temos uma mídia muito ativa, e é muito interessante porque a gente tem um sono maravilhoso, calmo, tranquilo. Levantamos de manhã, ligamos a televisão, não precisa ligar por muito tempo não, porque se você torcer a televisão, o sangue começa a cair, Então, quando nós começamos a tomar café, que é um momento em que a gente está dentro ainda do nosso lar, em harmonia conosco e com aqueles que estão conosco, a gente vai recebendo o influxo, dessas situações dolorosas que no dia anterior ocorreram e que viram manchete. E nós vamos, como um verdadeiro Marta-Borrão, nos impregnando, de tal forma que a gente chega a um determinado ponto de, antes de sair de casa, já está revoltado para ir para trabalhar. Então a gente já está xingando, já está brigando com a televisão, brigando com Deus, que não tem nada a ver com isso. Tem que fazer isso mesmo, tem que pegar aquele cara e fazer aquilo outro. Então nós saímos desarmonizados. Entramos no nosso carro ou pegamos um ônibus e sintonizamos com esse tipo de ambiente. Então nós temos que ter prudência. O próprio Cristo disse: orai e vigiai. Mas vigiar o quê? A casa do outro? Não. Vigiar a nossa casa interior. A nossa casa interior, que vai nos manter equilibrado durante o dia. Porque o nosso verdadeiro desafio na existência atual, e para isso que nós somos espíritas, porque o espiritismo é uma coisa muito importante, no sentido de que, se nós estamos aqui hoje, estamos porque nós sempre fomos pessoas, espíritos questionadores. Nós sempre questionamos. Por que disso? Por que daquilo? Por que eu estou fazendo aqui na Terra? Para onde eu vou? São questões que vocês certamente, num determinado momento, fizeram a vocês e não encontraram respostas em essa ou aquela religião ou aquela filosofia, e continuaram buscando, até que vocês encontraram o Espiritismo. Porque o Espiritismo, a base da doutrina,
da filosofia, ela está pautada exatamente em desmistificar o que era místico. Então, aquilo que era conhecido como milagre, hoje não é mais milagre. Hoje é uma coisa que se tirou esse véu, porque existem respostas. A ciência pode dar essas respostas. Então, nós estamos aqui por isso. Muitos debandam, fogem da doutrina espírita, porque preferem que Deus resolva o seu problema. E, como Deus vai resolver o meu problema, eu saio do espiritismo, porque eu não quero ouvir que eu sou a pessoa que vai resolver o meu próprio problema. Eu tenho que, através da vida, que é um desafio que nós temos, buscar as soluções. Porque Deus fez uma coisa muito chata para nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se Ele não tivesse dado o livre-arbítrio, eu não estava aqui agora, com essa problemática toda, tendo que pagar conta, pagar luz, botar gasolina no carro. Para que isso? Deus manipulava, fazia, estava tudo bem. Mas não. Ele nos deu essa individualidade, a qual nós não perdemos depois da morte física, para que nós resolvêssemos os problemas que nós criamos para nós mesmos e para com o próximo. Então, isso é um mecanismo de causa e efeito, ação e reação. Eu que venho de uma área técnica, eu sempre busquei isso, eu sempre procurei respostas, a começar quando eu era criança. Então, quando eu era criança, não vou falar a idade, apesar do cabelo branco, senão vocês vão saber quantos anos eu tenho. A minha mãe era católica e os meus avós eram espíritas. E aí, a minha mãe fazia o culto no lar, com a Bíblia, para mim e para minha irmã, e chegou um determinado ponto que os meus questionamentos começaram a atingir meus avós espíritas. E vocês imaginam naquela época o que era o espiritismo, Era tudo escondido, porque as pessoas podiam ser presas, e aí eu perguntava à minha avó assim: como é que a senhora acredita em algo que a senhora não vê? Como é que a senhora pode falar de Deus? Que Deus é esse? E ela, obviamente, com todo o carinho que ela tinha por mim, ela falou para mim assim: vai estudar um pouquinho, vai ler. E me deu o Livro dos Espíritos. E eu fui vendo aquelas perguntas que eu fiquei muito chateado, porque Kardec fez as perguntas que eu queria fazer, mas ele fez em 1800. Então, isso para mim foi me envolvendo, eu fui descobrindo respostas. Depois eu passei para a área científica, das pesquisas, que Bolzano fez, que outros cientistas foram fazendo para desmoralizar o espiritismo. E essas pessoas encontraram que eles que estavam enganados, que a doutrina espírita realmente era algo sério, era algo inovador na época, e que as coisas vieram mudando gradativamente até chegarmos ao que temos hoje. Então, nós temos a responsabilidade, nós, enquanto espíritas, de buscar dar exemplos. É difícil? É. Porque aqui dentro da casa de vocês, ou qualquer outra casa espírita, todos nós aqui somos fraternos. Todos nós aqui nos abraçamos, beijamos, tomamos o passe, tomamos a água fluidificada, mas o nosso verdadeiro desafio está lá fora. Quando nós saímos daqui e temos que manter nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade diante dos desafios que vão aparecendo. O primeiro desafio que acontece
é o desafio no nosso lar. É onde nós nascemos. Então, ninguém nasceu no lar errado, nem na hora errada, né? Ou renasceu naquele lar. Porque a maioria de nós não se lembra, mas nós normalmente voltamos para lares em que nós já vivenciamos. Claro, já numa outra, mais maduro, mais experiente. Então voltamos por quê? Porque a gente às vezes deixa desafetos, deixamos pendências que nós não queremos resolver ou não queríamos resolver. Então, hoje que nós somos espíritas, nós temos obrigação de não deixar pendências, ou, pelo menos, estarmos com a nossa consciência tranquila. Foi assim com Santo Agostinho, né? Que no final do dia, antes de se deitar, ele fazia uma revisão do dia e via se havia falado algo áspero contra alguém, se havia dito uma palavra mais grosseira, né, em que a outra pessoa podia se ofender em relação ao que ele falou, e quando ele detectava algo que poderia ofender alguém, ele, no dia seguinte, ia até a pessoa, procurava resolver, pedia desculpas e acabava com o problema. Então, a nossa função aqui, no Espiritismo, é aprender a diminuir o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque o orgulho e a vaidade são as nossas maiores barreiras para que nós vivamos em harmonia. Mas o fulano falou isso e eu não consigo perdoar. Por que você não consegue perdoar? Porque você sentiu algo de verdade daquilo que o outro falou. E aquilo te incomodou. Então você é que tem que fazer um trabalho, como Joana de Ângeles diz muito bem, né? Você tem que fazer um trabalho íntimo para reconhecer que aquilo que o outro falou te tocou. Se te tocou, você estremeceu, tem algo que te incomodou. Então eu tenho que mudar isso. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, né? Até porque eu aprendi muito com ela, porque quando eu tinha 48 anos, né, eu, apesar de ser espírita, eu era um pouquinho rebelde, né? Como todos nós, quando somos mais jovens, né? E aí, por causa disso, a espiritualidade aproveitou um dia, né? Porque a minha esposa é o contrário de mim. Eu sou espírita, mas ela é evangélica. Então ela levantou de manhã cedo, foi na igreja dela, e eu levantei e falei assim, eu vou varrer a casa. Peguei a vassoura, quando eu dei a primeira, isso era 7 horas da manhã, quando eu dei a primeira vassourada, eu senti um aperto, uma pressão aqui na área do peito, no externo, né, que imediatamente se irradiou para o braço esquerdo. E eu, como sou da área, eu disse assim, meu Deus, estou infartando. E ali começou a minha jornada, né? Porque eu infartei, tomei lá um medicamento que eu tinha, me deitei, liguei para o meu médico, falei, está acontecendo isso, dei a ele o que estava acontecendo. Ele disse assim, você está infartando, não dá para você pegar um carro, alguma coisa aí de ambulância? Eu falei, olha, não dá. Eu já estou tremendo aqui, deitei, estou coberto. E aí, obviamente, liguei para minha esposa, ela veio e vieram. Eu levei, como todo sistema público nosso é maravilhoso, né? Sistema do SUS, eu levei 4 horas para a ambulância chegar. Né? Obviamente, ele não queria que eu estivesse lá ainda, porque eu não levaria nada nesse tempo todo, né? E naquele inteirinho, né, eu comecei a barganhar com Deus. Então eu dizia, Bezerra, que eu adoro Bezerra mesmo, Bezerra, pelo amor de Deus, eu não quero morrer agora, eu sou jovem, tenho 48 anos, não deixa eu ir não. Aí comecei a barganhar. Se Bezerra estivesse ali, que eu acho que chegou alguma coisa nele, né? Ele deve ter olhado e falou assim, coitadinho, é espírita, e olha como é que ele está, né?
fragilizado, ele acredita que vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ajudar, tal. E aí depois chegou a minha irmã, que também é espírita, e da Barra da Tijuca, então vai vendo o tempo que levou, né? Eu morava na ilha do governador, pertinho. E aí ela chegou, e aí ela disse assim, meu irmão, vamos fazer uma prece? Eu falei, vamos, que eu estava todo coberto, né? O meu cunhado quase que me cobriu todo. Eu falei, que não, cobre até aqui, não precisa ainda cobrir a cabeça, não. Aí ela pegou o evangelho, leu uma página, e aqui eu fui melhorando. Quando a ambulância chegou, eu já fui andando para a ambulância. Não precisei da cadeira. E aí me levaram para o Paulino Werneck, que é um hospital que tem lá na ilha, né? Maravilhoso. Porque não tinha leito. Só tinha maca. O eletrocardiograma não funcionava. Olha que beleza. E aí o médico me examinou, falou, olha, você tem que ficar aqui nesse quartinho com ar-condicionado, mas com 4 pessoas, cada um com um problema. Um tinha um derrame cerebral, eu era o mais lúcido, graças a Deus que eu estava lúcido, porque o enfermeiro veio me dar o remédio, eu olhei, que esse remédio é isso? Esse é o remédio tal. Esse aqui não é meu não, meu amigo, é daquele ali, ó, que está com derrame. O meu é esse aí. Ah, tá, graças a Deus, né? Senão vocês vão vendo as coisas. E isso acontece nos hospitais, né? Geral. Eu estou contando um caso que é engraçado hoje, mas na hora vocês imaginem. Mas por que eu precisava disso? Para me modificar, né? Porque quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela lei de causa e efeito. Tem que sofrer um pouquinho. E aí eu fui melhorando, né? Depois eu fui para a casa da minha irmã, fiquei lá com ela um período, me afastei das minhas atividades. E aí eu comecei a ler um livro de Joana de Ângeles, e nesse livro de Joana de Ângeles ela ensinava umas técnicas para que você fizesse para você, só você, e para você começar a se autodescobrir. E aí a Joana começa dizendo assim nessa página, quando você for fazer essa técnica, você fecha a porta do banheiro, porque podem pensar que você é maluco, né? Então fecha a porta do banheiro. E aí você olha para o espelho. É uma técnica que eles chamam de técnica do espelho. E aí você olha para o espelho e começa a ver você, a se notar. Como é que você é, se você já está com ruga, já está com pé de galinha. Você vai se auto-observando. E começa a fazer uma pergunta a você. E a pergunta é, por que, no meu caso específico, né, por que é que eu infartei? E essa pergunta era uma monoideia. Então eu comecei a fazer. Por que eu infartei? Por que eu infartei? Claro, no primeiro dia que eu fiz isso, não tive resultado nenhum. No segundo dia, no terceiro dia, até que um dia, vamos lá, uma semana, eu fazendo a técnica, disse, por que eu infartei? De dentro de mim veio a resposta. E a resposta foi, porque você guardou mágoa. Quando essa resposta surgiu, o meu eu, na mesma hora, disse, não, eu não tenho mágoa de ninguém. Tem sim. Você lembra daquele teu amigo, que você chamava de amigo, que no trabalho fez isso para você ser demitido? Você guardou mágoa, você não falou nada, mas aquilo ficou registrado dentro de você. E aí foi saindo de mim todas as mágoas que eu tive durante a minha existência, né, até aquele momento, até os 40 anos, e eu fui me renovando. Porque a gente tem que aprender, e o Espiritismo ensina, e Jesus falava isso, que nós temos que aprender a nos auto-perdoar. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não consigo me perdoar? Então eu me descobri, né, e me libertei, não do outro, mas eu libertei de mim. Então passei por outras situações, obviamente. Eu fiz uma cirurgia, botei uma molinha, não sei se vocês sabem, chama-se estende, né, no coração.
está aí até hoje comigo, né, caminhando. E com isso eu nunca parei de ter atividade nenhuma. Eu sempre usei a doutrina espírita para que a doutrina espírita me auxiliasse em tudo que eu fizesse na vida. Vocês imaginem, entre nós aqui, que eu fui síndico de prédio de 32 apartamentos. Olha só que beleza. Eu sou uma pessoa muito calma, sou mesmo. E aí, eu era novato dentro do condomínio. Não, você é novo, você não aceitaria e que não sei o quê. Insistiram tanto, mas eu tenho uma característica que eu vou dizer para você. Eu adoro o desafio. Falei, vamos ver o que é isso. E aí eu assumi, chamei uma pessoa para trabalhar comigo, que seria a área financeira, que eu não entendo nada, uma pessoa muito nobre, e ia para as reuniões, saber, e aí eu comecei a alterar o planejamento do prédio. Eu comecei a ver que o prédio que eu morava era um prédio muito sombrio, sabe, não tinha flores, não tinha, sem luz, era um umbralzinho disfarçado. E aí eu chamei um jardineiro, comecei a colocar flores, porque eu queria agradar as mulheres, né, as casadas, dos apartamentos. Então, quando elas entravam, nossa, como está ficando bonito, e catucavam os maridos, né? Você já viu lá embaixo o que o síndico está fazendo? E aí aquilo foi mudando, e eu fiquei 3 anos. Se vocês perguntarem que eu não tive problema, tive, mas a doutrina espírita estava comigo. Quando alguém chegava para mim e disse assim, olha, tem 3 moradores inadimplentes, tem 1 ano sem pagar, o senhor bota na justiça. Você tem que... Eu ouço todo mundo, mas eu faço o que eu quero. E aí, à noite, ia na casa do cara que estava lá inadimplente. Posso entrar? Pode. Tá, vamos sentar. Qual é o seu problema, meu amigo? O senhor está com 1 ano sem pagar o condomínio. E aí ele explicava o problema dele, familiar, saúde, etc. E aí eu colocava uma situação para ele, dizia assim, olha, vamos fazer o seguinte, se eu tirar todos esses juros que o senhor teria que pagar, e o senhor pagar só o principal, o passado e agora, daria para o senhor fazer isso? Ah, daria. Em 1 ano eu acabei com a inadimplência, sem brigar com ninguém. Então nós temos que ser as pessoas de boa vontade. Nós temos boa vontade com os nossos familiares, não é? A nossa irmã falou aí, né, com relação a gente procurar a não denunciar o outro na questão. É verdade. Porque se fosse meu filho, eu não denunciaria. Coloquemos-nos no lugar, por isso que os espíritos falam, temos cuidado. Se foi dada a você a responsabilidade de pessoas para você orientar, orienta. O que está acontecendo hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, mas tenho uma filha de 38. O de 12 anos está numa outra etapa, mas ele está aprendendo exatamente o que eu ensinei a minha filha de 38, que é espírita. Eu vou à escola com ele, vamos orar, a escola que ele frequenta é uma escola evangélica. Aí de manhã cedo eu digo, muito obrigado, Senhor, por esse sol, por essas árvores, e ele lá quietinho. Tá. Aí vou pedir, obrigado porque eu posso estudar, eu vou para a escola, obrigado porque eu tenho um pai, tenho uma mãe, está cheio de criança que não tem, porque eu falo como se fosse ele falando. E aí no final eu falo, graças a Deus, ele, graças a Deus. E lá na escola dele, ele é ensinado a Bíblia, né? Qual é o problema? O que isso vai embater? Em nada, né? Aí ele conta para a gente, olha, agora a gente canta aquela música lá, pai, eu escolho ser amigo de Deus. Eu falei, que beleza, isso aí e tal, mas é geral. E cada um tem a sua maneira. Por que brigar, né? A gente hoje briga por tão pouca coisa. A gente busca se autodestruir, destruindo os outros, porque eu sou Vasco, sou mesmo, e a minha mulher é Flamengo. E aí se eu cruzo na rua, um bate no outro, pega um pau, quebra a cabeça do outro, porque eu sou diferente.
Ah, eu sou do partido tal e o outro é do partido tal. E aí se confrontam, se matam. Nunca se falou tanto de Jesus como se fala agora, em todas as igrejas. Graças a Deus, o nosso é uma filosofia, né, que é muito mais do que religião, mas também é religião. Porque o Espiritismo traz Jesus primitivo, o Jesus que não tinha problema com quem é que eu vou atender. Ele atendia o judeu, o miserável, mas também atendia o centurião, que foi até ele pedir ajuda para um servo. A história que vocês já sabem. O senhor não precisa ir lá na minha casa, porque eu sei que quando o senhor der a ordem, ele vai melhorar. É como eu que sou o centurião. Quando eu dou uma ordem para que um soldado faça algo, eu não preciso lá ver se ele fez, porque eu sei que ele fez. E aí ele vira para os apóstolos, para os judeus, que eram pessoas que ficaram horrorizadas em ver Jesus conversando com aquele ser dominante, porque os judeus eram dominados pelos romanos, e dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel quanto a esse homem. Então você vá, meu filho, porque o seu servo está curado. E quando ele chega em casa, um outro servo diz: olha, fulano de tal melhorou. Exatamente na hora em que ele estava conversando com Jesus. Então cabe a cada um de nós aprender a se modificar. Tem gente que diz assim: ah, eu estou velho, na próxima, mas você não é são? Você tem Alzheimer? Você está desequilibrado? Não, então é agora. Tudo que você puder fazer agora, você faz. Eu conheci uma senhora há pouco tempo, de 80 anos, aprendendo a tocar piano. E eu falei: mas a senhora está com 80 anos. Eu estou começando agora, porque na próxima eu serei um grande pianista. Olha a diferença. Porque a vida é agora, a nossa responsabilidade é agora. Nós temos responsabilidade sobre várias pessoas. O meu filho, por exemplo, né, a mãe é evangélica, a mãe foi criada de uma outra forma, muito mais rigorosa, né? Eu também fui criado, mas minha mãe era mais tranquila. Tínhamos em casa um psicólogo, que até eu ando com esse psicólogo. Vocês conhecem? Chamado Cinto. Era um psicólogo maravilhoso. Eu era malandrinho, né? Também. Não era muito estudioso. Aí escola pública. Bons tempos. E aí estudava, aí tirava uma nota baixa. Quanto você tirou, meu filho? Também não mentia. Ah, tirei 3, mãe. Ah, na próxima eu melhoro. Claro. Aí eu ia para o meu quarto, trocar de roupa. Daqui a pouco vem a minha mãe com um psicólogo. E era lá para cá, lá para lá. Eu gritava mais do que apanhava. Por incrível que pareça, no outro mês eu tirava 8, 9. Por que será? Que trauma é esse que a gente tem hoje de tocar, de dar uma palmada num filho nosso? Nós hoje invertemos os nossos papéis. Nós é que somos os educadores. Se eles vêm como espíritos para dentro do nosso lar, vêm porque a responsabilidade é nossa. E o que a gente está fazendo hoje? Nós temos medo dos nossos filhos. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, uma senhora levou, e isso foi um caso real, na Rádio Rio de Janeiro, levou no pediatra o filho, entrou primeiro com o filho, antes do filho entrar, e foi conversar com o pediatra. Ele disse: olha, eu queria que o senhor me ajudasse. Ela falou: pois não, o meu filho só come com o celular. Então, se eu pegar o celular e tirar o celular, ele não come, ele fecha a boca, não se alimenta. E aí eu sou obrigado a dar o celular para ele se alimentar. No jantar é a mesma coisa, na merenda é a mesma coisa. O senhor me ajuda para a gente ver o que pode fazer?
convencê-lo a ele não mais usar isso? Claro, eu vou tentar ajudar a senhora. Manda ele entrar. Aí ele entrou com a menina que cuidava dele, né? A cuidadora. Tinha 3 anos de idade e já mandava na mãe. E é isso que acontece. Então nós estamos esquecendo o nosso papel de educador. E é obviamente que as coisas são diferentes. Nós que somos educadores hoje, você não precisa mais bater. Ele não tem isso aqui? Tira. Aí você tira, ó, 1 semana, hein? Sem o celular. Meia hora depois ele já está com o celular na mão de novo. Porque nós não mantemos uma coisa chamada disciplina. Exatamente aquilo que Emmanuel falou para Chico Xavier. 3 coisas você vai ter que fazer. Quais são? Disciplina, a primeira. E a segunda. Disciplina. E a terceira. Disciplina. Então precisamos sofrer, porque amanhã essa criança, as crianças hoje estão tão agitadas, os pais não estão perdendo o senso de direção. Meu filho, eu disse para ele assim, meu filho, olha só, eu vou ensinar para você umas palavras que vão abrir portas para você. Claro que isso ele era mais novo. Quais são, meu pai? Dá licença, faz favor, posso pegar isso aqui? São as palavras mágicas. Então hoje, com 12 anos, eu vou num restaurante, por exemplo, eu e a minha esposa, chega um garçom e diz assim, o senhor e a senhora são os pais daquela criança ali, a gente fica, ah, meu Deus do céu, o que fez? Parabéns, que criança educada. Porque o que vem de criança aqui mal educada, não sabem falar com as pessoas, não respeitam as pessoas, e os pais acham isso lindo, porque são os nossos filhos, porque nós perdoamos. Mas quando é o filho do vizinho, que criança mal educada, faz a mesma coisa, mas a outra criança é mal educada. Então nós temos que rever os nossos conceitos, né? Temos que rever os nossos conceitos para que nós cheguemos no final da nossa existência, né? Não tendo que ver filho apontando o dedo para o pai, para a mãe, né? E fazendo um monte de coisas que vocês veem por aí, que eu não preciso perder meu tempo falando. Nós somos responsáveis. Agora, se nós estamos dentro de uma atividade, que é o tema que nós estamos falando aqui. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e vejo algo errado que um companheiro está fazendo. É lícito? Eles perguntam aqui, chegar e falar? É lícito eu chegar para ele. Em particular, Jesus falava isso, em secreto, e você dialogar com a pessoa. Fulano, não faz isso, ó, isso pode gerar isso, e você ser mandado embora. Mas se daqui a pouco aquela coisa que ele insiste em fazer vai afetar uma coletividade, você tem que chegar para alguém que é um superior, né? Porque a gente tem muito medo hoje, que a gente diz assim, não, você está caguetando o outro. Não, eu estou vendo que eu vou ser prejudicado. Também. E na hora, é igual escola, né? Quem é que jogou aquela caneta em mim, que é o professor? Ninguém fala, então todo mundo vai perder um ponto na matéria, por causa de um. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar e que o Espiritismo fala que é lícito. Não tem nada de mal você ver uma coletividade, uma sociedade sendo prejudicada, você, em prol do todo, né, falar de um. Agora, tem um passo para você fazer isso. E o passo é exatamente você falar com a pessoa, procurar modificar a forma que ele está agindo. E isso acontece diariamente. Hoje aconteceu com um fato, porque eu gosto muito da vida, né? Porque a vida é uma lição. Cada um de vocês é um livro. Chico Xavier até falou isso. Cada um de nós, né? Agora, o que você vai escrever nas páginas do livro é problema seu. Então, nós somos um livro. E hoje eu estava fazendo cópia de Xerox
lá onde eu moro, e o dono é uma pessoa muito, muito tranquila, flamenguista, né? Mas muito tranquila, a gente brinca e tudo. E ele, a gente estava falando sobre pessoas difíceis. Olha como é que é o tema, né? Então, pessoas difíceis de lidar. E de repente, adentrou um homem, né, jovem, e a gente via que era um homem bem afeiçoado, com cultura. E naquele momento eu estava conversando com esse dono dessa loja e estava comentando com ele assim: olha, você vê o absurdo que nós, seres humanos, chegamos, né? Hoje de manhã, lá no programa lá, foi comentado que um senhor que conseguiu ter um restaurante, né? Tem um restaurante agora, estava muito feliz, parece que o restaurante tinha pouco tempo em aberto, onde ele estava ganhando o sustento dele, e começou a dar rato, não dentro do restaurante, mas do lado de fora. E aí ele colocou veneno em volta do restaurante, né? E ali, beleza, para matar o rato. E uma pessoa que deixava seu cachorro solto, né? No dia seguinte o cachorro dele apareceu morto. Mas ele suspeitou, essa pessoa, que o cachorro havia se envenenado com aquilo. O que ele fez? Ele pegou uma arma, foi até o restaurante estava abrindo, e atirou contra os garçons e contra o proprietário. O proprietário morreu. E aí eu comentei isso, eu falei: gente, olha a que ponto nós estamos perdendo nosso senso, né, de amor ao próximo. E aí aquela pessoa que estava do lado nos surpreendeu, né? Porque ele virou assim: se fizesse isso com o meu cachorro, eu também matava. Assim, como eu estou conversando. Aí a gente deu aquela parada, né? Eu falei assim: mas o senhor iria preso, né? Meu amigo, aqui no Brasil, em 6 meses eu estava solto. Então é isso que está acontecendo, né? Porque essa pessoa que falou isso deve frequentar também alguma igreja. Deve falar de Deus, do amor ao próximo, mas na hora de dar o testemunho, cadê o amor ao próximo? Então sejamos nós os que dão amor ao próximo. Por isso que quando nós nascemos dentro de um lar, ali começa a nossa batalha, o nosso desafio. Porque com quem convivemos nós? Primeiro com aqueles espíritos que vieram, que têm afinidade conosco. Mas também adentra o nosso lar espíritos de outras épocas que não tinham empatia conosco, e provavelmente eu fui o algoz. Ou se eu não fui o algoz, ele foi meu algoz, e nós agora temos que nos acertar. Então nós que somos espíritas temos que aprender que eu tenho que entender o outro, porque Jesus falou isso, e agora eu estou praticando isso. Agora, mas o outro é evangélico, o outro é isso, o outro não tem religião. É problema dele, porque quem tem que compreender sou eu, que tenho o conhecimento. Não existe nenhuma religião que estuda mais do que a nossa. Em pesquisa, a nossa é a que mais estuda. A nossa é a que mais se enfronha. Mas o que adianta eu estudar se eu não pratico? Imagina eu estudar engenharia e no final ser um garçom, sem praticar. O que valeu isso para mim? Então, a vivência é muito complicada. Lá fora é complicado. Mas nós temos que nos vencer. Eu, como qualquer um de vocês aqui, já passei por muitos desafios, né? Eu já fui perseguido em empresa, mas sempre me mantive tranquilo, a ponto da pessoa que era o meu perseguidor, porque a coisa dentro da empresa era pessoal, era um gerente que sabia que eu sabia de tudo dele, mas nunca falei nada, e sempre me mantive na minha, quieto, no meu lugar. Mas por ele saber que eu sabia tudo dele, ele começou a me perseguir. Como ele não podia me mandar embora,
ele pressionava o meu gerente direto para que ele me mandasse embora. E o meu gerente direto, que foram vários que passaram por mim, né, diziam: Amauri, arruma outro emprego, pega o currículo, vai para algum outro lugar, porque o cara é pessoal. Eu falei: não, eu não vou, eu quero que ele me mande embora, só isso, porque eu não vou deixar meu fundo de garantia aqui, né? E aí fui, e aí teve uma reunião em São Paulo, e ele disse para o meu gerente direto: olha, se você não mandar o Amauri embora hoje, eu vou mandar você e ele embora. E aí aconteceu uma situação, isso era uma convenção de muitas pessoas, e aí, como esse meu gerente, que era um homem digno, não me mandou embora, ele mandou embora o gerente e me mandou embora. E aí tinha aquele momento de você estar com a pessoa, né? E aí ele falou assim: olha, você já não interessa mais a empresa, e papá, você tem alguma coisa para falar? Eu falei: tenho. Quando eu falei isso, ele deu um passinho para trás, sabe? Porque ele achou que eu ia agredir, ia fazer alguma coisa. Não, eu falei para ele assim: quero que você seja muito feliz. E um mês depois eu já estava empregado. E hoje, com a idade que eu tenho, eu continuo trabalhando. Sou aposentado, né? É mais um karma que a gente tem nesse país, né? Que é ser aposentado. E além de ser aposentado, eu continuo trabalhando. E as pessoas com quem eu trabalho, eu já fui gerente de empresa, todas são minhas amigas, porque sempre as tratei com respeito. Quando eu tinha que falar alguma coisa, eu não falava em grupo, para diminuir o indivíduo. Está aqui, o Espiritismo está falando isso. Chama fulano, vem cá, vamos conversar. Rapaz, tem que fazer isso, ó. Não se exponha, não fale isso, não fale aquilo, cuidado. Você sabe que é complicado. E o indivíduo trabalhava, ficava, até um dia, obviamente, quando a empresa não precisa mais de você, ele te manda embora. Então isso acontece com todos nós. Então nós temos que ter cabeça, usar o Espiritismo na prática do bem. E o bem começa conosco. E como eu gosto de falar muito, e o meu tempo está acabando, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu comentei com vocês que a minha esposa é evangélica, né? Então ela vem os pais são evangélicos rigorosos, e vocês imaginam eu, né, tendo que dizer para eles que eu sou espírita, né? Então quando eu comecei a namorar, ela sabia que eu era espírita. Aí: o senhor é o quê? Não, eu sou católico. Aí já amanciou. Claro que com o tempo eles foram vendo as minhas atitudes. E aí: o senhor é católico mesmo? Eu falei assim: mais ou menos. E aí depois, é como os meus alunos, né? Eu trabalho no Estado também, é uma das minhas atividades. Eu sou professor de biologia, não sei se tem alguém que gosta de biologia aqui, mas os meus alunos são todos evangélicos, são de comunidade. E aí eles veem as minhas atitudes, sempre tem um ou dois que chega para mim e fala assim: o senhor não é evangélico não, né, professor? Eu falei: não, sou espírita. O senhor é macumbeiro. Eu falei: mais ou menos, né? A minha esposa, quando foi assistir a primeira palestra que eu fui dar num centro, quer dizer, ela foi assistir, eu já dava palestra lá. Aí eu falei: você quer ir? Nunca houve forçação de barra, né? Por quê? Porque eu também ia na igreja dela. E aí ela falou assim para mim: você tem que botar uma roupa especial, uma roupa de branco, etc. Aí eu falei: não tem que botar roupa nenhuma, fica tranquila, no final eu vou bater um tambor lá. Aí ela olhou para mim e falei: tô brincando. E aí ela foi, assistiu a palestra que eu dei. Quando acabou, ela falou assim: isso é que é o Espiritismo? Você viu alguma coisa diferente do que a sua igreja fala? A sua igreja não fala de amor? A gente fala de amor. Vocês não falam de Cristo? Nós falamos de Cristo. O que é diferente é que nós falamos da reencarnação. E vocês falam do céu, do inferno, do limbo, de outras coisas. Que vocês vão ressurgir quando Jesus voltar à Terra. É diferente isso. Mas as posições são as mesmas. E aí, para piorar a situação dela,
Quando ela engravida do meu filho, né? Porque a coisa dele foi assim, ela me disse que estava grávida, e eu tenho o hábito de orar, eu oro todos os dias, né? Em todos os momentos que eu posso, para ficar sempre numa sintonia melhor nos ambientes que eu estou. E eu estava caminhando de manhã cedo, fazendo a minha prece e dizendo assim, olha, não sei quem é, mas quem é já é bem-vindo, né? Que vai entrar na minha família. Pode ser homem, pode ser mulher, não importa. E fazendo a prece, e aí veio assim no meu ouvido, que eu tenho uma certa mediunidade, mas é mais auditiva, veio assim, ó, será homem e é um amigo teu do passado. E aí, fiquei muito feliz, cheguei em casa e disse para ela, olha, eu ouvi aqui que vai ser homem. E ela querendo uma menina, né? Porque toda mulher quer uma menina para emperequetar a menina. Mas o tempo passou, ele segurou o sexo dele sem a gente conseguir ver durante 8 meses, porque toda vez que ia fazer foto, aquela coisa toda, ele virava e não se sabia. Mas no 8º mês apareceu que ele era um menino, e aí nasceu o Victor Hugo, que eu dei esse nome em homenagem ao poeta francês. Ele nasceu, é um europeu, branco, totalmente branco, muito mais do que eu. E aí ele foi crescendo, aí certa vez ele me acordou de madrugada, isso na faixa de 4 anos, e pediu, pai, me leva ao banheiro. Por que não acorda a mãe, né? Nessa hora, acorda logo o pai. Aí eu peguei, levei ele ao banheiro e fiquei no corredor, com a luz acesa do banheiro. E ele falou, não sai daí, hein? Eu falei, não. Aí quando ele acabou de fazer o pipizinho dele lá, ele teve um insight, apontou para a porta e falou assim, eu fiz muito isso com você no passado. Aí eu falei, graças a Deus, que hoje, meu filho, eu possa estar retribuindo a você o bem que um dia você me fez. Mas são experiências que eu tive fantásticas, né, da reencarnação. Ele certa vez virou para mim, assim, do nada, porque são coisas que vêm dentro dessa faixa etária que vocês sabem. Hoje ele tem 12 anos, o espírito está bem incorporado nele, aí já vai se esquecendo. Mas aí, na época, houve uma situação, e eu estava vendo um filme com a minha esposa, e no filme, o detetive mostrou, sem falar, ele tinha 6 anos, sem falar, mostrou o Big Ben, só o relógio, né? E mostrou depois a Torre Eiffel. Quando ele mostrou a Torre Eiffel, ele virou e falou assim, Paris. A minha mulher deu um salto, que ela estava deitada no sofá. Paris, França, nós nunca falamos isso com ele. Aí eu pisquei o olho, né, para ela, falei assim, você já viveu lá, né, meu filho? Eu não, pai, nós dois. Você veio primeiro. Porque nós que somos espíritas, já também vivemos nesses países. Emigramos para cá, porque a doutrina espírita migrou para cá. É o país mais espiritualista que tem. Aqui é o celeiro do mundo, a pátria da fraternidade. E para piorar mais ainda, a minha esposa tem uma mediunidade aflorada do Divaldo Pereira Franco ou do Chico Xavier. É coisa dela olhar assim e está aqui do lado, Mauri, tá vivo? Não, aqui não tem ninguém. Ah, tá, não, porque pensei que tinha. Porque ela vê. Então é uma evangélica com esse grau de mediunidade avançado, né? Então tem lugares que é bom para ela ir e tem lugares que não é bom para ela ir. Cemitério, né? É complicado, né? E é claro que hoje, como ela tem um marido espírita, muita coisa está clara para ela, né? E se vocês quiserem ver a minha esposa um dia, entrem no YouTube, vai lá na Rádio Rio de Janeiro e coloca assim, uma evangélica que vê espírito. Ela foi entrevistada pelo Eduardo Araújo e
nessa entrevista, ela foi dizendo tudo que ela sente, né? Se ela tivesse na religião dela, ela era tida como maluca, como doida, estaria no hospício. Então tudo isso é trabalhado. Eu não sei, eu não tenho essas qualidades de mediunidade, né, que ela tem. Mas eu digo para ela, é porque eu creio. Eu sou como Paulo. Paulo viu Jesus? Não, porque Jesus já havia desencarnado. Mas quando ele vai matar Ananias com os soldados, ele era Saulo, não era Paulo, vem aquela luz, ele fica cego, Jesus vem a ele e diz, por que você me persegues? E ele, em momento nenhum, duvida daquilo que ele está vendo. E aí ele fala, o que queres que eu faça? E aí mudou de Saulo para Paulo, como vocês sabem. Então a nossa mudança é essa. Façamos o nosso melhor. Saibamos que nós estamos aqui com metas. Ninguém aqui é coitadinho. Nós não fomos bonzinhos, não. Somos melhores. Mas ainda temos uma longa caminhada. Então, façamos o nosso melhor. E que possamos chegar no final da nossa jornada, né? E poder dizer com a consciência tranquila aquilo que o Mestre falou quando voltou para casa. Eu venci o mundo. Porque vencer o mundo é você vencer todo o lado negativo que você tem. Façamos o nosso melhor, para que nós possamos no final dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Eu tenho um lar, uma família, um cobertor e uma cama que me aquecem. Mas eu sei, Mestre, que neste momento milhares de pessoas dormem ao relento. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha complicada que o Senhor me deu, hein? Mas eu sei, Mestre, que esta é a melhor família que eu deveria ter e não a que eu gostaria de ter. Muito obrigado também, Mestre, pelos meus amigos. Amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas há muitas pessoas na Terra que não têm amigos porque nunca foram solidárias. É por isso que hoje estão solitárias. Muito obrigado também, Mestre, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, eu posso levar o pão para dentro do meu lar. Mas eu sei também que milhões de pessoas agora estão morrendo de fome. Obrigado também, Mestre, por aqueles que me perseguem, por aqueles que me caluniam, porque são essas pessoas que eu agradeço todos os dias, porque elas me mantêm na retidão do caminho. Mas se eu nada disso tivesse, se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar, ou um trabalho para realizar, mesmo assim, Mestre, eu jamais blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Que Jesus, o nosso Mestre, possa, a cada um de vocês, que são parte de Deus, fazer iluminar o interior de cada um, para que vocês, como luzes, possam iluminar irmãos que ainda estão nas sombras. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão pelo estudo que ele nos trouxe.
Vamos convidar os médios que ocupem seus lugares. Acho que aqui não está. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, te pedimos que abençoe esse momento, abençoe os médios, ampare a todos, que eles possam, Senhor, doar suas melhores energias, que os seus guias espirituais possam estar junto a eles e que nós outros possamos receber essas energias com fé, com confiança em Ti e nos melhorar. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais de cada médium, que possamos iniciar o passe nesta sala. Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de João, onde o próprio Jesus, conversando com os médios, com os seus discípulos na última ceia, diz a seguinte frase: levantai-vos, vamo-nos daqui. E esse levantai-vos é um verbo muito forte, porque indica sempre uma ação. Quando a gente levanta, é o que a gente vai sempre ou caminhar ou andar, e é isso exatamente que Jesus espera de nós. Que a gente levante, que a gente caminhe, sempre para frente. E ali naquele momento da última ceia, Jesus, já sabendo o que lhe esperava, conversava com seus discípulos, já preparando-os. E eles jamais imaginavam o que viria ali depois. E esse levantemo-nos, que Emmanuel nos intitula essa lição, mostra para a gente que é preciso levantar e avançar sempre. Mesmo quando a gente não vê uma luz no fim desse túnel, a gente precisa levantar, caminhar, porque nós somos um exemplo. Todo cuidado, o mesmo cuidado que Jesus teve com seus discípulos, Ele continua tendo com todos nós. A gente ainda vê nas vitórias que o mundo nos oferece, o mundo material, como sendo o ponto final dessa nossa caminhada. E quando Jesus levantou-se e fez a sua caminhada, ele já sabia o que o esperava. Ele já sabia que seria dilacerado, que sofreria na cruz. E aí a gente vai falar o seguinte: Jesus, é um espírito de elevação maior. Só que a gente às vezes esquece que ele foi criado simples e ignorante como todos nós. E se ele chegou onde chegou, nós também chegaremos. E essa caminhada, a gente precisa entender que depende de cada um de nós. Nós somos espíritos imortais. Mas mesmo assim a gente vive buscando as nossas realizações desesperadamente para essa existência, porque a gente quer que seja agora, o momento é sempre o agora. A gente quer prever o futuro, a gente quer saber o que a gente foi no passado. E a gente está sempre querendo não pensar que esse Deus, que não é misericordioso, ele é a própria misericórdia, nos dá a dádiva do esquecimento, para que a gente possa caminhar nessa estrada nova sem o peso do que fomos e do que fizemos lá atrás. A gente precisa levantar, caminhar, seguir sem esmorecer.
diante dos percalços, deixar de lamentar um pouco dos problemas e avançar para as resoluções. Diante das facilidades da vida, que tenhamos ânimo, vamos conseguir nossas vitórias, realizaremos tudo que a gente precisa realizar, mas a gente tem que ter a paciência e acreditar que, diante das dificuldades, se nós esmorecemos, ficamos como coitados, sem motivação. Vocês já imaginaram se Jesus, quando estava ali na última ceia, conversando com os discípulos, dissesse tudo o que ia acontecer? Vocês conseguem imaginar a situação que esses discípulos ficariam? E aí, nós ainda queremos saber sobre o nosso futuro e sobre o nosso passado. E o Pai nos deu a todos a dádiva do esquecimento. Precisamos aceitar a caminhada por amor, ao invés de escolhermos o caminho da dor, pelo qual o Cristo tanto quis nos mostrar. Sejamos nós os bem-aventurados que já começaram e já começamos a abandonar as ilusões do mundo para nos elevarmos a Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te agradecemos, Senhor, por essa tarde de aprendizado, de fortalecimento de nossas almas. Agradecemos por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor. E te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que o teu amor envolva todos nós. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, diretores, possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.